Olá, meu amigo, minha amiga. Como dizia a vovó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando o nosso encontro de hoje com esse pensamento atribuído às nossas vovós, para explicar algumas decisões, algumas situações que estão acontecendo no mundo do direito, no mundo da justiça, decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral, que envolvem uma série de personagens que chamam a atenção na vida pública aqui no nosso país, na vida política aqui no nosso país. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, antes de entrar aqui nas decisões do mundo político, né, e jurídico, eu quero chamar a atenção aqui de algo que está em curso aqui no Brasil, tá? Como eu disse a vocês, os grandes veículos de comunicação, eles fazem aquilo que a gente chama de ativismo político-econômico, né? Então, os jornalões aqui, eles estão já fazendo uma campanha gigantesca para que não haja redução de juros aqui no nosso país. Isso afeta toda a economia, afeta a vida de todos nós e também joga muito dinheiro na vida de especuladores, né? De quem faz aquilo que a gente chama de política do rentismo, ganhar sem fazer absolutamente nada, né? Que no Brasil virou, infelizmente, uma chaga muito grande. Então, o que eles estão dizendo aqui no jornal Valor Econômico, que é do grupo Globo Folha? Expectativas pioram e reduzem espaço para corte de juros. Vamos nos lembrar que esse ano o presidente Lula vai poder trocar o presidente do Banco Central, colocando uma pessoa ali mais alinhada com a política econômica, ou pelo menos é o que se imagina, né? Política econômica das diretrizes do governo Lula. Bom, mais matérias aqui, essa aqui tem no Valor Econômico, também no outro espaço, atribuindo aqui um vínculo, né, às coisas que acontecem nos Estados Unidos ao que acontece aqui no Brasil. Brasil e Estados Unidos vivem cenário semelhante para a queda de juros, ou seja, dizendo a matéria aqui, lendo, né, que em ambos os países o cenário não permite redução de juros, né. Aqui, outra matéria aqui, Fed conservador segura expectativa de corte de juros nos Estados Unidos e esfria rally de ativos. Então a gente vai ver esse tipo de ativismo preparando as pessoas que se ocupam com o mundo da economia para uma não redução de juros aqui no nosso país, que trava o crescimento aqui no Brasil. Isso é muito grave. Infelizmente, nós não temos debates muito permanentes sobre a importância da redução de juros. O presidente Lula, ele fez uma campanha alguns meses atrás, mas o assunto vai esfriando, vai saindo de pauta, as reduções são pífias em relação às necessidades do Brasil e vida que segue, a gente vai tendo muitos acontecimentos e, como eu tenho cobrado aqui sempre de vocês, está faltando um ativismo de comunicação do governo Lula. E quando eu falo isso, gente, pelo amor de Deus, não é... Muita gente escreve aqui, portal, você está criticando, pô, não pode fazer isso porque você dá arma para a direita. Gente, olha só, nós todos estamos no mesmo ônibus, tá certo? Nós ajudamos a eleger Lula. Eu estou enxergando aqui que algumas direções, algumas placas estão sendo seguidas no meio desse caminho, estão levando a gente para um desastre, para um abismo, ou para uma situação muito perigosa. O que eu devo fazer aqui, eu que estou conversando com todos os passageiros dentro desse ônibus? Eu fico caladinho, ou só comento pro ladinho assim, falei, eu acho que esse troço aqui não está indo legal não, tá? E aí depois, quando tem um acidente, eu digo, não falei que ia dar problema? Então não é assim que as coisas funcionam no mundo da política. Todo mundo tem a responsabilidade que uma pessoa como eu tem. A gente tem que alertar, tem que falar, e eu falo diretamente. Vocês viram, diante do ministro Paulo Pimenta, eu coloquei uma série de questões ali. E isso tudo já deveria servir de um alerta. Eu acho que outras pessoas estão começando a perceber isso, porque nós teremos situações práticas que irão acontecer muito proximamente, né? Nós teremos novas pesquisas de avaliação do governo Lula. Vamos ver se a comunicação está ajudando a melhorar as coisas em termos de percepção da sociedade. E teremos eleições em outubro, novembro, né? Ou em outubro, não sei se o segundo turno ainda vai ser em outubro, provavelmente isso vai ser também. Eleições municipais. E quais são as perspectivas para as forças progressistas? A mensagem
do progressismo, as mensagens, as pautas sociais, elas serão prevalentes nessa campanha eleitoral, nós conseguiremos dar uma trava nesse crescimento do extremismo de direita aqui no nosso país. Então são situações que a gente tem que se envolver, gente. Não adianta a gente ficar aqui só de cronista do caos, né? A gente tem que ajudar com sugestões. Nós temos feito aqui no nosso portal, outros canais também, mas é importante o envolvimento do presidente da República nessa luta toda. Eu falarei aqui mais alguns pontos sobre isso aqui. Bom, a gente parte aqui para uma situação muito importante. PGR denuncia 9 pessoas por bloqueio de rodovias após a eleição de Lula em 2022. O Ministério Público Federal apontou crimes de associação criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito na interdição de rodovia em São Paulo após o segundo turno das eleições. Então, uma penca de golpistas foram para estradas e bloquearam, né? Então, teve impacto lá em São Paulo e em outros estados da federação também. E os que foram identificados agora estão tendo esse probleminha, né? Que vai resultar em pena de 14, 15, 16, 17 anos, né? Então, gente, mais 9 que entraram na fila que estavam aí sem muita gente detectar. Não foram os mesmos que quebraram lá os prédios em Brasília. E tem vários outros que foram detectados, vários motoristas, vários golpistas, vários donos de empresas que colocaram seus veículos ali. E esse pessoal agora começou a entrar na fila. E a fila para eles não será nada boa, né? Então fica o registro aí que nem tudo acontece como muitas pessoas acham que aconteceria, né? Após ter mandato mantido pelo TSE, Moro diz que julgamento foi técnico e defende fim do revanchismo. Gente, é aquilo que nós falamos aqui, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que Moro foi julgado não foi em relação ao comportamento dele na Operação Lava Jato. Ali ainda existem investigações que estão em curso, que vão demonstrar se houve crime ao tempo que ele era juiz, se teve situação muito séria ali, comprovada, envolvendo outras criaturas também, ou não. Então, esse é um tipo de procedimento na área. O que Moro foi julgado é se nas eleições que o elegeu como senador, se houve algum tipo de ilicitude ali prevista na legislação que acarretaria a perda de seu mandato. Aqui no nosso portal a gente pouco fala de Moro, porque eu sempre achei que essa era uma questão, diante de tantas outras que nós temos no nosso país, que não iria alterar grandes coisas, não. E de fato não alterou. E se alterasse, a gente ia estar diante de um risco, né? O Moro sair do Senado e termos uma eleição no Paraná e termos ali uma surpresa extremamente desagradável. Então não adianta, a justiça, gente, não funciona na base da torcida. A gente tem que agir. Ficar só fazendo pensamento aqui, acreditando que o Moro seria responsabilizado na área eleitoral pelo que ele fez na área criminal na Operação Lava Jato, são misturar coisas. Então, gente, isso não significa que ele está absolutamente livre de qualquer problema. Mas, do ponto de vista eleitoral, a acusação ali diz respeito a algo que aconteceu durante a pré-campanha. Eu li todos os votos ali, enfim, eu não quis falar nada aqui com vocês, porque eu acho que era nutrir aqui expectativas de uma sanção contra o Moro, que tecnicamente realmente estava complicado ali, né? Então, enfim, vida que segue, as coisas vão se dar. Eu vi os votos ontem dos ministros, né? E aí a gente parte aqui para uma outra situação aqui. Deixa eu pegar aqui essa notícia aqui. Toffoli anula atos contra Marcelo Odebrecht, né? Aí muita gente, como é que pode, anulou tudo. Enfim, gente, você que acompanha o nosso portal aqui, você viu que numa decisão que teve lá atrás, essa aqui, prisão de Lula foi armação, diz Toffoli para anular acordo da Odebrecht. Essa decisão aqui que foi muito comemorada por muitas pessoas, está vendo, Toffoli, isso foi em 6 de setembro de 2023. Eu fiz um portal aqui com vocês que eu dizia, olha gente, essa decisão é muito importante, só que tem um negócio aqui que está passando nas entrelinhas, que é o seguinte, o Toffoli, ele está anulando tudo aquilo reflexamente que atingiu tanto o presidente Lula, como todas as pessoas envolvidas na Lava Jato. Então, qual será a consequência dessa decisão que está sendo apresentada como uma decisão favorável a Lula? Será a absolvição, a anulação de todo mundo que ficou encalacrado no processo aí da Lava Jato. Enfim, então quando vem essa notícia, para mim,
Não causou espanto nenhum. Só para vocês relembrarem, aqui na página 131, daquele despacho do Toffoli lá atrás, ele dizia: pela gravidade das situações estarrecedoras postas nesses autos, somadas às outras tantas decisões exaradas pelo STF e também tornadas públicas e notórias, já seria possível simplesmente concluir que a prisão do reclamante, Luiz Inácio Lula da Silva, até poder-se-ia chamar de um dos maiores erros judiciários da história do nosso país. Mas, na verdade, foi muito pior. Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder por determinados agentes públicos, tarará, 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 tarará. E aí, mais à frente na decisão dele, ele diz o seguinte, cadê aqui? Vamos lá. Aqui não se fala no bojo da mencionada operação, não tem havido investigação de ilícitos verdadeiros. Aí ele vai dispositivo. Antes exposto, concedo a extensão da ordem, em definitivo, com efeito erga omnes, quer dizer, efeito para os outros casos também, né? Para declarar imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do acordo de leniência, celebrado pela Odebrecht e dos sistemas Droices e MyWebDB, que, além de todos os demais elementos, dele decorrem em qualquer âmbito ou grau de jurisdição. Então, a pedra foi cantada aqui, nenhum tipo de susto em relação a isso, né? E aí, gente, é aquilo que eu comentei com vocês, né? Nós não estamos numa situação normal aqui no Brasil, né? E no mundo, quando o assunto é enfrentamento da extrema-direita. Eu comentei com vocês que existem extremistas que estão se articulando no mundo inteiro. E aqui no Brasil eles estão fazendo aquilo que eles chamam de guerra cultural, guerra ideológica. O Milei, depois de ter criado problemas com a Espanha agora, ele está amplificando esses problemas por todos os lados. Aqui, breve, a gente vai ter problema com ele aqui também no Brasil. E eu vi aqui uma entrevista aqui de um ex-vice-presidente da França, da Espanha, o Pablo Iglesias. E ele diz alguma coisa relacionada a tudo aquilo que a gente está dizendo. Ele diz o seguinte: olha, a gente precisa no mundo acordar, tá? Porque esses caras estão avançando para destruir princípios básicos, né, que foram conquistados pela civilização. Vamos ver se dá para pegar um trechinho aqui. Peronista de centro. Bueno, lo que hemos visto es que las oligarquías en Argentina, el poder mediático en Argentina apoyó a Milei y buena parte de los cuadros del macrismo, por lo menos en un primer momento. Bom, ele está dizendo aquilo que eu sempre digo para vocês, né? O Milei, ele foi e é apoiado pelos grandes veículos de comunicação na Argentina, por grupos extremistas nas redes sociais, porque eles operam na mesma direção. Aquilo que eu sempre disse aqui no Brasil, a extrema-direita aqui no Brasil, ela está a serviço do grande capital, do grande poder econômico. Eles fazem esse discurso para estressar a sociedade, para enganar incautos ou trouxas, né? Quando na verdade eles estão sempre a serviço do grande poder econômico e por isso eles não têm a oposição da mídia, das instituições, eles têm essa funcionalidade. Nada como a gente ter esse espaço aqui para chamar a atenção dessas coisas, né? E tentar arrastar o governo Lula, os quadros principais, para esse embate aí, porque essa gente tá se firmando, né? E eles não estão agindo silenciosamente não, né? Então, um grande abraço, gente. Mais tarde eu volto. Tchau!